E acho que estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui. Sim, estamos ao vivo. Sim. Aqui é engraçado no StreamYard diz que não está ao vivo. Mas eu estou me vendo aqui no YouTube. Sim, estamos ao vivo. Agora que apareceu. Deixa eu acender a luz aqui. Muita luz na minha cara. Quando acontece esse atrasinho assim na transmissão, é por causa que eu tô no StreamYard não aparece para mim que está ao vivo, né? Mas estamos sim ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa aula de sexta-feira. Voltamos às lives de sexta-feira, pessoal, sim. Mais conteúdo para vocês por mês. O Espaço das Deusas está crescendo, o Espaço das Deusas está multiplicando e a gente consegue produzir mais coisas para vocês, né? O Jesus da Shopee já chegou aqui, ó. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Ângela maravilhosa. Bora para mais uma aula, bora! E hoje o assunto vai pegar fogo, né? Hoje o assunto vai pegar fogo, porque nós vamos falar sobre um assunto espinhoso, né? Vamos falar sobre a polícia, sobre a morte pela polícia como sacrifício humano ritual, e de que forma isso se dá. Vamos trocar algumas ideias e vou trazer também no final, vou fazer uma leitura aqui para vocês, um livretinho, ó, curtinho, no final da live. Os slides da live de hoje já estão no Drive do Espaço das Deusas, em formato PDF, então, conteúdo garantido para os membros do canal. Muito obrigada pela presença. Quero dar as boas-vindas aos novos membros, Fabiano Rodrigues e o Wallace Souza, que reativaram sua membresia aqui no canal. Olha que maravilha. Sim, muitas vezes o YouTube desativa sem que você queira a sua membresia. Então você precisa ficar atento para não perder os benefícios, porque todo mês tem sorteio de livros e cursos para membros ativos. E se a sua membresia está desativada, você acaba perdendo, né? Então é importante. Quero mandar um abraço também para o Marcelo Arantes, que chegou aqui o presente do Marcelo Arantes para mim. É um trabalho realizado por ele e eu já estou analisando o trabalho, já estou conhecendo um pouco do seu trabalho, Marcelo, e percebendo as questões que você coloca aqui. Agradeço de coração, Marcelo Arantes, o presente. Muito obrigada por vocês, pelo carinho, por vocês estarem aqui ao vivo e prestigiando, né? Já compartilha a sua live, já deixa seu like, porque o conteúdo aqui é importantíssimo. Nós vamos ter duas partes a live de hoje, tá? Nós vamos falar sobre a questão da polícia nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, e vamos depois, em seguida, na segunda parte da live de hoje, vamos falar da história da polícia aqui no Brasil, tá? E vamos deflagrar algumas questões aqui no funcionamento da polícia aqui no Brasil, beleza? Então é importante que vocês fiquem até o final, e por último eu vou trazer um desafio aqui, importantíssimo, que eu quero trazer com esse material da EGRAC Niga e revista Comando, tá? Recebi da Nigro Coro Distro essa semana e quero compartilhar com você com vocês esse material também, beleza? Lembrando que nós temos um cupom de descontos, estamos com promoção, estamos com parceria com a Nigra Coro Distro. Você pode ir direto no site. Agora eles estão na Flipay, então o site está em stand-by, né? Mas
o site da Nigra Coro Distro. Quando voltar ao ar, você entra lá e adquire qualquer material da Nigra, da livraria Nigra Coro Distro, que é uma livraria independente, com 10% de desconto com o meu cupom Curso Natel, beleza? Então, Curso Natel é o meu cupom da Nigra Coro Distro. Deixa eu só confirmar certinho se tem um S ou se não tem S, para vocês não ficarem com o cupom errado, né? Deu uma esfriada aqui, e daí meu nariz já começa, né? Quem tem rinite e sinusite sabe do que é. Aqui. Curso Natel, exatamente. Então, quando você entra no site da Nigra Coro Distro, né, como está aqui na tela, basicamente, né, você coloca Curso Natel para fechar seu carrinho e você tem 10% de desconto automaticamente, beleza? Denise Ternoski, maravilhosa, seja bem-vinda. Boa noite, professora. Boa noite, querida. Muito obrigada pela presença. É isso aí. E vamos. Eu vou começar a projetar, porque hoje nós temos, né? Vamos ter duas partes. Então, a primeira parte a gente vai falar sobre a questão dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? E depois nós vamos falar da história da polícia aqui no Brasil e vamos deflagrar as questões específicas. Nós estamos na playlist Sacrifícios Humanos e nós precisamos entender que qualquer ação que se repete sistematicamente da mesma forma, que segue um padrão e que tem por objetivo algum tipo de culto religioso, adoração a alguma entidade, isso caracteriza ritual religioso. Tá? Você pode fazer no meu curso de Fenomenologia da Religião entender o que é um ritual. Então, um ritual religioso é uma ação sistemática que segue um padrão e que tem por objetivo a adoração e engrandecimento de uma certa entidade, tá? Uma entidade transcendente, que você não vê, que é criada miticamente. Beleza. Quando você sacrifica pessoas ou sacrifica seres vivos, sistematicamente, seguindo um padrão, em benefício ou em adoração ou para engrandecimento de uma entidade transcendente inventada mitologicamente, você está praticando sacrifícios de animais ou sacrifícios humanos, dependendo do que você sacrifica. Então, a caracterização do sacrifício humano, e na playlist Sacrifícios Humanos você pode depois maratonar, porque nós temos muito conteúdo sobre isso até agora, você vai perceber esse padrão, tá? Desculpa que está coçando meu nariz aqui, só um pouquinho. E nós vamos ver que existe um padrão de matança, um padrão de como se mata determinado tipo de pessoa nesse contexto das polícias, tá? A Denise também tá atacando a sinusite aí também. Hoje deu uma chuva aqui que tá louco. Então, e é capaz de chover mais daqui a pouco, né? Mas, assim, é importante que a gente entenda a caracterização do que é sacrifício humano, a caracterização ritual, né? Mas a polícia mata para quem? Então, que entidade é essa? Nós falamos até dentro do meu curso de Sociologia da Religião, mas nós já falamos aqui nesse canal, na playlist Ritos de Sangue, nós já vimos que a guerra, na playlist Ritos de Sangue, a gente está trabalhando especificamente sobre a guerra, e a guerra serve, sim, religiosamente à entidade Estado-nação. Porque o Estado-nação, a pátria, é uma entidade inventada, gente. A pátria não está ali, não é naturalmente definida. Tá? A nação é
basicamente um mito, uma entidade mitológica inventada, tá? E a gente precisa entender, no meu curso de Sociologia da Religião eu trato sobre isso, a questão do nacionalismo como uma religião civil. E aí nós temos, sim, uma entidade transcendente para quem os sacrifícios são feitos. E a gente precisa começar a perceber algumas questões. Então, tendo isso em mente, tendo essas questões em mente, nós vamos começar a nossa live. Eu vou projetar aqui os slides. Lembrando que eu projeto os slides especificamente também para pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva, podem ter todo o material projetado, tá? Eu sei que o YouTube faz legenda, né? Mas para evitar equívocos naturais das legendas automáticas, a gente já projeta o conteúdo aqui. Então, vamos falar primeiro sobre a questão dos Estados Unidos. Então, nessa live, nós vamos partir do pressuposto de que os assassinatos cometidos pela polícia dos Estados Unidos, vamos começar dos Estados Unidos, em seguida, ainda hoje, nós vamos falar sobre a polícia no Brasil, tá? Então, os assassinatos cometidos pela polícia dos Estados Unidos, assim como os linchamentos, são uma forma de sacrifício humano ritual, e vários estudiosos importantes já chegaram a essa conclusão, tá? Depois vocês podem conferir as referências bibliográficas. Mas, de uma forma mais ampla, eu vou partir do pressuposto de que qualquer assassinato que tem sido repetitivo a partir da polícia, aqui no Brasil também, é uma forma de sacrifício humano ritual. Tá? Brian Smith, ex-professor de estudos religiosos da UC Riverside escreve o seguinte, abre aspas, as execuções modernas são, de forma mais ou menos inegável, assassinatos ritualizados de um ser humano e, portanto, é claro, são práticas religiosas tradicionais denominadas sacrifícios humanos. E lembrando que a entidade para quem esses sacrifícios é realizada é a própria nação, tá? O país, essa ideia de Estado-nação, essa ideia de pátria. À primeira vista, os assassinatos cometidos pela polícia nos Estados Unidos parecem aleatórios e arbitrários, mas se olharmos com mais atenção, há um padrão claro. E aí que pega, é ritual porque existe um padrão. Em nível sociológico, não há exigência de que uma prática social, a execução organizada e recorrente de homens negros, por exemplo, tenha apenas um impulsionador. Então, numa análise sociológica, a gente vai observar quais fatores determinam a execução organizada e recorrente de homens negros, de pessoas negras, de mulheres negras, sistematicamente pelo Estado, a partir da mão das polícias. A resistência bem-sucedida à mudança seria melhor explicada se houvesse vários impulsionadores, interesses institucionais em jogo, não apenas um. Então, é importante que a gente perceba esses elementos. A morte ritualizada torna-se um meio pelo qual, por meio da ação policial em seu nome, a sociedade alcança um status divino, de santidade, por meio da purgação. Veja que existe um consenso de que pessoas que agridem determinadas propriedades, que agridem determinados padrões na sociedade, devem ser punidos por isso. Desculpa, gente. Mas nós temos que levar em conta que esse pensamento de punir o desviante da norma, punir aquilo que não se encaixa no padrão, a ação policial ela vai servindo como um tipo de purgação, um tipo de punição por esses desvios da norma,
um tipo de limpeza ritual, né, vai criar uma situação que pode ser equivalente ao que muitas religiões chamam de santidade, porque santidade significa separação, tá? Então, é um tipo de separação social que existe a partir da ação da polícia. Situações que ameaçam a ordem social existente, a sensação de que a ordem existente pode entrar em colapso, são vistas como sintomas do desagrado divino, que deve ser propiciado por meio de sacrifícios adicionais e numerosos. Um tipo de ação para acalentar a ira divina, acalmar a ira divina. E divina aqui nós estamos nos referindo à pátria, à nação, como divindade, como ser mitológico, porque é uma criação humana. Após a Primeira Guerra Mundial, os soldados negros estadunidenses que retornaram eram vistos como uma ameaça potencial ao status quo do sul dos Estados Unidos, e ocorreu uma vigorosa e renovada onda de linchamentos. No Congresso, o medo de que os soldados que voltavam representassem uma ameaça à hierarquia racial no Sul era de conhecimento público. Em 16 de agosto de 1917, o senador do Mississippi, James K. Vardaman, falou no plenário do Senado dos Estados Unidos, alertando que a reintrodução de militares negros no Sul inevitavelmente levaria ao desastre. Então, nós temos aqui todo um sentimento de necessidade de purgação, de limpeza étnica, de limpeza social aqui, né? Para o senador Vardaman e outros como ele, o patriotismo dos soldados negros era uma ameaça, não uma virtude. Abre aspas, impressione o negro com o fato de que ele está defendendo a bandeira, infle sua alma inculta com ares militares, ensine-lhe que é seu dever manter o emblema da nação voando triunfalmente no ar. E advertiu o senador, é apenas um pequeno passo para a conclusão de que seus direitos políticos devem ser respeitados. Fecha aspas. Então, veja que eles estão veementemente colocando que o patriotismo, ou seja, esse culto à pátria, sim, eu estou tratando em termos de culto, esse culto à pátria, ele não é algo que deve ser investido para qualquer tipo de pessoa, porque esse tipo de culto é para quem merece respeito, segundo o senador Vardaman. A crise de 2008 e, mais recentemente, a pandemia são mais sinais da necessidade de uma propiciação ampla. A propiciação seria uma explicação melhor para os contínuos assassinatos aleatórios pela polícia nos mesmos locais. Esse aleatório tinha que estar entre aspas, tá? Nos mesmos locais, mesmo durante o julgamento de Derek Chauvin, o que de outra forma pareceria irracional. Nós estamos aqui agora apontando para uma questão histórica, real, né, quem estava vivo na época e tinha um celular ou uma televisão, sabe aqui eu vou aqui eu vou me referir, mas eu já vou explicar a situação, quem é Derek Chauvin. O que nós precisamos entender, antes de entrar nesse assunto, é o que é propiciação. Propiciação, para quem já leu textos bíblicos referentes à Arca da Aliança, sabe que a tampa da arca era chamado de propiciatório. Significa que aquele lugar deveria ser derramado algum tipo de elemento, principalmente sangue, e que o derramamento de sangue no sacrifício feito no altar de sacrifícios faria com que houvesse propiciação, ou seja, a divindade, o elemento mítico inventado ali, o elemento mítico que vai ser transcendente para quem o culto é realizado, vai se tornar propício,
favorável, benevolente a quem está cultuando, a quem está sacrificando. Então, a propiciação eu coloco aqui o elemento propiciação em relação à ação policial, porque é exatamente a ação policial que torna o Estado favorável à população. É um tipo de propiciação. E aqui eu estou falando do Estado sob qualquer tipo de governo, principalmente aqui no Brasil, né? Eu estou falando dos Estados Unidos, mas eu também estou fazendo uma reflexão paralela em relação ao Brasil, que daqui a pouco eu vou falar sobre a história da polícia no Brasil. Por quê? Porque independente de quem esteja no governo, você vai perceber que a ação policial não muda, que o rito de sacrifício é o mesmo. E que é através desse sacrifício que o Estado se torna benevolente, propício para a população. Sem esse sacrifício, é como se não houvesse santidade, como se o povo estivesse sujo, como se o povo estivesse sem receber favor do Estado, sem receber favor da divindade, pátria, Estado, nação. Tá? E é importante que a gente perceba e relacione esses termos. Eu estou tentando dar essas explicações, principalmente para trazer a narrativa religiosa para dentro da realidade policial. Tá? E quem é Derek Chauvin? O caso Estado de Minnesota contra Derek Michael Chauvin foi um processo criminal estadunidense no Tribunal Distrital de Minnesota em 2021. O ex-policial de Minneapolis, Derek Chauvin, foi julgado e condenado pelo assassinato de George Floyd, ocorrido durante uma prisão em 25 de maio de 2020, que levou a protestos globais contra a injustiça racial e a brutalidade policial. Um júri de 12 membros considerou Chauvin culpado de homicídio culposo em segundo grau, homicídio em terceiro grau e homicídio culposo em segundo grau. Foi a primeira condenação de um policial branco em Minnesota pelo assassinato de uma pessoa negra. E esse é o Derek Chauvin, tá? Que foi condenado na ação policial. A exceção aqui foi ele ter sido, de alguma forma, julgado. Tá? O julgamento foi realizado no Centro Governamental do Condado de Hennepin, em Minneapolis, e durou de 8 de março a 20 de abril de 2021. Foi o primeiro julgamento criminal em Minnesota a ser totalmente televisionado e o primeiro a ser transmitido ao vivo. O julgamento recebeu ampla cobertura da mídia, com mais de 23 milhões de pessoas assistindo ao anúncio do veredito ao vivo pela televisão. E pela internet também, né? Várias marchas de protesto e manifestações foram realizadas antes e durante o julgamento. Grandes multidões comemoraram o anúncio do veredito de culpado. Chauvin foi condenado pelo juiz do julgamento a 22 anos e meio de prisão por homicídio doloso, 10 anos a mais do que a pena presumida, de acordo com a diretriz de sentença de 12 anos e meio, devido ao abuso de poder de Chauvin e a sua crueldade particular infligida a Floyd. Eu não vou mostrar imagens aqui, mas eu quero já deixar um aviso de alerta de gatilho, porque vamos ter algumas descrições e algumas notícias aqui na live que vão ser chocantes e violentas, tá? Então, alerta de gatilho para violência, para descrição de violência, tá? A primeira acusação poderia ter resultado em uma pena máxima de 40 anos de prisão. Chauvin recorreu da condenação, mas o veredito de culpado foi mantido pela Suprema Corte de Minnesota. A Suprema Corte dos Estados Unidos recusou-se a rever o caso. Assassinatos ritualizados pela polícia. A abordagem no trânsito, seguida pela chegada da polícia com armas em punho para efetuar uma execução, poderia ser vista como um comportamento arbitrário, uma maçã podre, etc., se não fosse repetida ad nauseam. Ou seja, existe um padrão, existe um ritual aqui. Se é padronizado e é sistemático, é um ritual, tá?
A repetição transforma isso em um ritual. Como escreve Smith, os participantes do sacrifício, tendo entrado em uma esfera ritualística separada e sagrada, e tendo sido transformados e identificados com os deuses, são obrigados a agir de acordo, agir como os deuses agem e deixar para trás os costumes dos seres humanos. Eles são empunhados de uma autoridade prevista pelo Estado sobre eles, ou seja, essa autoridade vem da divindade civil, da religião civil, que é a pátria. À medida que a polícia entra nesse ritual, toda empatia humana desaparece, pois eles assumem o papel de deuses ou executores, sacrificadores, sacerdotes do Deus-Estado-nação, dentro do sistema religioso da religião civil, o nacionalismo. Smith também explica a extraordinária sobredeterminação da morte ritualizada de pessoas desarmadas, ou seja, vários policiais armados atirando em uma pessoa desarmada ou vários tiros a queima-roupa na mesma pessoa desarmada. Isso é um padrão, gente. Isso não é aconteceu um caso isolado. Todo dia um caso isolado, né? Todo dia, sistematicamente. Abre aspas. No sacrifício e também nas execuções modernas, temos a tentativa de realizar em circunstâncias controladas a morte perfeita. Fecha aspas. Os sacrifícios são, historicamente, às vezes públicos e às vezes privados. Nos Estados Unidos, eles têm sido principalmente públicos, mas no Reino Unido, recentemente, têm sido realizados a portas fechadas, sob custódia policial. Abre aspas. As execuções na Europa pré-moderna eram exibições públicas, em que um drama se desenrolava diante dos olhos das grandes multidões. Elas tinham como objetivo retratar o poder do Estado e da Igreja sobre os corpos dos desobedientes, e o espetáculo do sofrimento, quanto mais melhor, foi concebido não apenas para punir, mas também para transmitir uma mensagem pedagógica de poder, punição e possibilidade de redenção à Assembleia. Pode-se contestar a referência de Smith à Europa pré-moderna como se fosse de alguma forma diferente das nossas circunstâncias atuais. O bombardeio incendiário de Tóquio, uma cidade indefesa feita de edifícios de madeira sem importância militar, e o bombardeio nuclear de Hiroshima, uma cidade igualmente indefesa e sem importância militar, podem ser vistos como formas de sacrifício humano em massa. O efeito pretendido não era diferente daquele desejado pelos astecas, tá? A entidade muda, os astecas estavam fazendo seus sacrifícios ao sol para manter o sol aceso. Aqui os policiais o fazem, os exércitos o fazem, para quê? Para manter a luz da pátria nação, a nação em pé. É exatamente um ritual paralelo. E não se preocupe, se alguém estiver pensando, ou até escrevendo, né, ou querendo falar, mas então quando roubarem você, ou quando vierem te estuprar, chama quem? Chama, né, vai deixar de chamar a polícia, ou coisa assim, o que você faz? Nós vamos falar sobre isso hoje ainda antes de acabar a live, tá bem? Não se preocupe. Percebeu-se muito cedo que o assassinato não era um impedimento militar útil. Presumindo que os soldados estadunidenses pretendiam assassiná-los, os soldados japoneses lutaram até o último homem, mesmo em situações indefensáveis. Foi somente após grandes esforços do comando americano para comunicar que os soldados japoneses que se rendessem não seriam assassinados, os soldados japoneses começaram a se render regularmente quando se encontravam em situações desesperadoras, acelerando assim o avanço militar dos Estados Unidos. Como Ferguson mostra, havia pouca relação entre o número de baixas militares e o resultado de uma guerra, e nenhuma relação com o número de baixas civis. Tá? Primeiro, a gente tem que perceber que existe um padrão, que existe um ato sistemático, um ritual, tá? De matança, de assassinatos, seja em massa, seja individuais, mas existe esse padrão. E esse padrão a gente não pode ignorar, tá? Abre aspas.
Era um equívoco comum na era da guerra total que a vitória fosse para o lado que matasse mais inimigos em batalha. Como disse Elias Canetti, cada lado quer constituir a maior multidão de combatentes vivos e quer que o lado oposto constitua a maior pilha de mortos. Mas se matar o inimigo fosse a chave para a vitória, as potências centrais teriam vencido a Primeira Guerra Mundial e as potências do eixo a Segunda. Fecha aspas. Então, matar por matar não traz muito resultado na prática, né? Os cristianismos oficiais haviam estabelecido um tabu contra o sacrifício humano, apesar de sua fé se fundamentar essencialmente em um sacrifício humano. Então, os atores precisavam persuadir a si mesmos e ao público de que estavam fazendo algo diferente, de que não estavam sacrificando, ao mesmo tempo em que satisfaziam uma necessidade primordial do Ocidente: sacrificar, matar sistematicamente os dissidentes, aqueles que não se encaixam no padrão. Abre aspas. Somente quando as autoridades aliadas adotaram técnicas de guerra psicológica destinadas a encorajar, em vez de desencorajar a rendição, é que a resistência alemã e japonesa chegou ao fim. Fecha aspas. Ferguson está preso ao tropo do comportamento racional e por isso busca um compromisso emocional racional ou avassalador para explicar a conduta. Isso simplesmente não explica a maioria dos fatos. Dizer que, olha, eles vão parar de matar quando tiver uma outra solução. Eles vão parar de matar se houver algum tipo de treinamento específico. Eles vão parar de matar se houver um motivo para isso. Esse tipo de racionalização não funciona. Tá? E já se sabia bem antes do fim da Segunda Guerra Mundial, por exemplos concretos, que o medo do assassinato impedia a rendição, então simplesmente não era possível que os comandantes pensassem que um bombardeio de Tóquio ou o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima encorajariam a rendição, como afirmavam publicamente. Então, uma coisa que o Estado-nação faz muito bem é publicamente fazer um teatro, né? Exatamente por causa dos tabus do discurso cristão, de que não, nós não praticamos sacrifícios. Se eles se renderem, nós não vamos matá-los. Mas então isso não justifica as atitudes de fato de matança, de bombardeios, de bombas atômicas e coisas assim. Smith escreve, abre aspas, os sacrifícios humanos entre os astecas, assim como as execuções públicas na Europa pré-moderna, eram mortes ritualizadas, destinadas, pelo menos em parte, a manter a ordem entre aqueles que as testemunhavam. Fecha aspas. Então, veja que existe sim paralelos que podem determinar que a ação policial é uma ação ritualística de sacrifício humano. Smith conclui em determinado momento, abre aspas, as semelhanças entre o sacrifício e assassinato são próximas. Na verdade, apenas uma função interpretativa pode distinguir os dois. O que é um sacrifício para alguns pode ser algo bem diferente para outros. Então, nós temos sim condições e embasamento para chamar esses assassinatos pela polícia como sacrifícios humanos. Os assassinatos de homens negros pela polícia nos Estados Unidos seguem uma continuidade com os linchamentos anteriores, onde a natureza ritualizada é abertamente evidente. Então, a natureza ritualizada, ou seja, sistemática, repetitiva, seguindo um padrão. O linchamento pode ser visto como uma prática ritualizada envolvendo famílias inteiras em uma atmosfera festiva, com as partes íntimas da vítima frequentemente apresentadas ao governo local para consumo simbólico. Estudiosos da época descreveram os linchamentos em termos de alerta de gatilho, gente. Abre aspas. A multidão transformou o ato em um rito simbólico no qual a vítima negra se tornou um representante de sua raça. Isso foi relatado como um momento de alegria. Abre aspas. Famílias inteiras se reuniram, mães e pais, trazendo até mesmo seus filhos mais novos. Era o espetáculo do campo, um espetáculo muito popular. Fecha aspas, dizia o editorial de 1930 no Highland News and Observer.
Abre aspas. Os homens brincavam em voz alta ao ver o corpo sangrando. As meninas riam enquanto as moscas se alimentavam do sangue que escorria do nariz do negro. Fecha aspas. Abre aspas. No linchamento de Raymond Gunn, em Maryville, Missouri, em 1931, a multidão, estimada em 2.000 a 4.000 pessoas, era composta por pelo menos um quarto de mulheres e incluía centenas de crianças. Uma mulher segurou sua filha no colo para que ela pudesse ter uma visão melhor do negro nu em chamas no telhado. Fecha aspas. O que à primeira vista parece ser apenas uma marca de diferença é, na verdade, uma questão da maior importância. Nos linchamentos anteriores havia participação pública, uma parte essencial de muitos rituais religiosos importantes, enquanto que as execuções policiais são apenas relatadas após o evento, deixando o público branco apenas imaginar os acontecimentos. No entanto, a disponibilidade de vídeos populares significava que o ritual podia ser apreciado em tempo real, ou pelo menos indiretamente através de repetição. Então, a exposição do corpo negro sendo violentado, sendo torturado, sendo morto, seja por celular, seja por qualquer outro tipo de registro, isso também é um tipo de espetáculo público, de um rito religioso. É por isso que Chauvin, sabendo que estava sendo filmado, longe de parar, sentiu-se encorajado a continuar até o fim, a morte perfeita, e transmiti-la para todo o país. Este evento foi um filme snuff público perfeito, cortesia do departamento de polícia local. Chauvin não estava nem um pouco envergonhado ou arrependido de seu desempenho. Ele havia entrado em um estado de transe, no qual agia sob instruções divinas. Aqueles que desejam uma interpretação exclusivamente secular terão alguma dificuldade em explicar por que Chauvin não desistiu depois de saber que estava sendo gravado. Uma resposta semelhante à de Chauvin foi dada pelos responsáveis pela agressão a Rodney King anos antes. Então, existe algo que vai reforçar a ideia de sacrifício, que é a questão do público, que é a necessidade de ser aplaudido, de ser visto. Ah, mas eles escondem o que eles fazem. Nem sempre. E muitas vezes os policiais um policial não está sozinho, eles estão em grupo, exatamente para ter uma plateia. Sartre observou esse ciclo de violência e revolta no contexto colonial, e a segregação informal dos Estados Unidos tem todas as características de um contexto neocolonial. Sartre, em seu prefácio à obra de Fanon, escreveu, abre aspas, essas agressões constantemente renovadas, longe de levá-los à submissão, os empurram para uma contradição insuportável pela qual os europeus pagarão mais cedo ou mais tarde. Depois disso, quando for a vez deles, os nativos, de serem subjugados, quando lhes for ensinado o que é vergonha, fome e dor, tudo o que lhes será despertado neles será uma fúria vulcânica, cuja força será igual à pressão exercida sobre eles. Fecha aspas. Aterrorizados com a possibilidade de uma revolta violenta, os colonos, neste caso a estrutura de poder branca, recorrem à Guarda Nacional, a força avassaladora. As ruas dos Estados Unidos passaram a ser patrulhadas por veículos blindados. Chegam esquadrões de captura e homens portando abertamente armas semiautomáticas e automáticas e com vontade de usá-las, passeiam pelas ruas. Os legisladores aprovam leis para apoiar assassinatos a sangue frio, imunidade judicial por atropelar multidões de manifestantes pacíficos, derrubando assim a regra básica universal de que a preservação da vida se sobrepõe a quaisquer regras de trânsito. E então a gente percebe que o Estado tem toda uma máquina de funcionamento para que pessoas, determinados grupos, sejam de fato feridos, torturados e mortos, seja no privado, seja no público. O presidente dos Estados Unidos incentiva os justiceiros. Já passamos por isso antes e não apenas na época colonial. Há uma dialética nessa violência. Abre aspas. A violência que governou a ordem do mundo colonial, que
que incansavelmente marcou o ritmo da destruição das formas sociais nativas e destruiu sem reservas os sistemas de referência da economia, os costumes de vestuário e a vida exterior, essa mesma violência será reivindicada e assumida pelo nativo no momento em que, decidindo incorporar a história em sua própria pessoa, ele invadir os bairros proibidos. Fecha aspas. Então, o grande medo da máquina do Estado é que aqueles que sofrem as violências e torturas do próprio Estado se revoltem. Porque o momento em que os vitimizados se revoltarem, vai ter muito problema para o Estado. Então, para manter todos subjugados, é preciso uma máquina violenta na mão das polícias. Tá? E algumas pessoas podem pensar assim, mas eu não vejo isso. Principalmente se você for branco, se você for um homem branco, você tem menos chance de ver essa máquina da polícia assassina e sacrificadora funcionando, tá? Se você for mulher, se for mulher negra, você tem mais chance. Se você for mulher branca, você tem menos chance que pessoas negras, mas você tem uma chance também, por ser mulher, tá? Então, dependendo da posição de privilégio, das pessoas com quem você convive, dos ambientes que você frequenta, você pode simplesmente estar completamente sem nenhum tipo de evidência visual de que isso está acontecendo. Você pode se alienar completamente dessa realidade. Essa repressão muito agressiva alimenta a fúria pela rebelião. Embora a curto prazo, como observou Fanon, essa fúria se volte para dentro e exploda com violência internalizada dentro das áreas nativas, permitindo assim que o grupo dominante enfatize e declare a necessidade da repressão como resposta ao crime desenfreado nas áreas nativas. Abre aspas. Enquanto o colono ou o policial tem o direito de bater no nativo o dia inteiro, insultá-lo e fazê-lo rastejar até eles, você verá o nativo pegando sua faca ao menor olhar hostil ou agressivo lançado sobre ele por outro nativo, pois o último recurso do nativo é defender sua personalidade diante de seu irmão. Fecha aspas. E isso vai criar uma animosidade entre os próprios grupos marginalizados. É o que Fanon defende, né? Instintivamente, a classe colonizadora busca um massacre, uma fogueira de corpos, talvez até mesmo um circo itinerante de fogueiras, de costa a costa, como dizem, para mostrar quem manda e para satisfazer ou acalmar a ira dos deuses, das nações, né? Tal sede de sacrifício poderia mudar tudo e nos levar a águas desconhecidas. Quem sabe o futuro, mas vamos rezar para que isso não aconteça. Para os Estados Unidos, a confiança em seu poderio esmagador provou ser desastrosa no Iraque, Afeganistão, Síria e Líbia. E agora em Gaza, né? Atualmente, o mundo está cheio de pessoas que sabem como desativar veículos do exército estadunidense e infligir ferimentos graves às forças estadunidenses. E se elas mesmas estiverem sob ataque, estariam dispostas a compartilhar seus conhecimentos e experiência com qualquer grupo oprimido nos Estados Unidos, como fez Gaddafi com os irlandeses. Sem dúvida, as Forças Armadas dos Estados Unidos, com o apoio entusiástico de justiceiros e milícias civis, como os Proud Boys, poderiam transformar grande parte dos Estados Unidos em um deserto e declarar vitória. Esperemos que não chegue a esse ponto. No entanto, a escolha da escalada cabe ao Estado estadunidense e não à população afro-americana, latina ou nativa estadunidense, que hoje vive praticamente em campos de concentração. Sobre a Grã-Bretanha, não se preocupe, daqui a pouco vamos falar sobre a história da polícia no Brasil, tá? Não perca. No Reino Unido, as mortes causadas pela polícia geralmente ocorrem nos bastidores, sob custódia, embora tenha havido alguns casos recentes de execuções públicas, né, que é só você dar uma pesquisada na internet. Ian Lauder, professor da criminologia da Universidade de Oxford, passou a ver as mortes causadas pela polícia como sacrifícios ao examinar o processo oficial de revisão das mortes sob custódia policial.
Ele observou que, em muitos casos, os policiais parecem ter agido de forma deliberada e premeditada, com o objetivo de matar o suspeito num processo institucional repetitivo, ritual, e perguntou: por que esse ciclo repetitivo de morte, revisão e inação, e a sensação concomitante de crise duradoura em intransigências institucional? Lauder reconhece que a polícia mantém traços de autoridade intocável e, em seguida, cita outro estudioso. A polícia está ligada, mesmo nas sociedades modernas, ao sagrado, ao poderoso, ao misterioso, ao distante e ao impressionante. Essa abordagem compartilha a visão de Smith de que a polícia é investida de poderes sagrados em nome dos elementos dominantes da sociedade. Lauder considera isso uma pista do que pode estar acontecendo. Convencionalmente, a polícia é vista como uma burocracia regida por regras, mas a realidade é diferente. Quando ocorre uma morte ilegal, há muita angústia e mal-entendidos. Se a angústia era sobre a morte ilegal, por que não deveria haver nenhuma ação para impedir novos atos? Lauder cita um relatório da instituição de caridade Mind. Mais de 15 anos após a morte de Rock Bennett, ainda não estamos nem perto de implementar as lições aprendidas. Então, veja que existe um ritual, todo um ritual também em torno de uma morte que se reconhece que foi ilegal. Mas não há nada, nenhuma ação do Estado, nenhuma ação da polícia para impedir que isso se repita. Por quê? Porque isso faz parte de um ritual. Lauder sugere que a angústia surge no conflito entre o desejo de apresentar a polícia como defensora da virtude cívica, regida por regras, e a evidência aparente de que algo mais está acontecendo. Existe toda uma encenação, né, do que a polícia representa. O ritual se torna um meio de restabelecer a norma. Existem regras, e se forem violadas, investigaremos. Esse consenso aparente é, no entanto, totalmente falso. Abre aspas. Isso sugere que o consenso sobre como responder às mortes sob custódia é um fenômeno superficial que mascara um conflito mais profundo e que a recorrente falha em promulgar soluções sensatas é o produto de algo mais enraizado do que a falta de recursos e a inércia institucional. Fecha aspas. Não tem como jogar tudo nas costas da burocracia. Existe algo mais, existe um interesse maior para que essas mortes continuem acontecendo. Como diz Lauder, abre aspas, a combinação recorrente de revisão, proposta de reforma e intransigência institucional sugere, no entanto, que algo mais está acontecendo. Ou seja, um ritual de catarse e tranquilização que transmite a aparência de preocupação intensa, enquanto os fundamentos do status que conduzem à morte sob custódia são mantidos. Fecha aspas. Para Lauder, a polícia desempenha duas funções. Em primeiro lugar, há a função simbólica da polícia em restaurar e fazer cumprir a ordem de acordo com a lei na sociedade. E é essa função que cria angústia quando surgem evidências de falha. A segunda função é a de interlocutor sagrado com outras forças misteriosas que, por meio do sacrifício, promovem a restauração do status quo. Ou seja, são duas funções paralelas, e uma delas é a de sacerdote e sacrificador. Abre aspas, o conflito mais profundo é entre o dever do Estado de garantir o bem-estar daqueles que detêm e a ideia efetivamente poderosa de que a polícia deve receber as ferramentas e o apoio necessários para gerenciar populações marginais a fim de garantir a proteção pública e manter a ordem. Fecha aspas. Mas a grande proteção aqui é sobre aqueles que possuem alguma coisa, não sobre todos. Lauder referiu-se eufemisticamente a um mundo de fantasia, no qual esses atos são necessários. Mas a questão principal é essa: até que ponto, em qualquer sentido material, como perguntou Sartre, o assassinato de pessoas inocentes e desarmadas provavelmente aumentariam a subordinação em vez de provocar a rebelião? Para ser eficaz na imposição da subordinação, a matança deveria ser comprovadamente dirigida àqueles que resistem, ou que resistissem ou se rebelassem, em vez de uma seleção aleatória ou aparentemente aleatória,
porque ela é medida por raça, né? E por gênero também. No entanto, se o objetivo do ritual é buscar purificação e catarse para lembrar a sociedade dominante que ela tem o poder de controlar o que não precisa temer e que não precisa temer os marginalizados, então a visibilidade pública e a repetição tornam-se explicáveis. Então, a justificativa aqui é exatamente essa catarse, né, colocar para fora os sentimentos, né, e lembrar a sociedade dominante, o grupo dominante, a elite, as elites dominantes, que ela tem poder de controlar e não precisa ter medo dos marginalizados. Então, essa visibilidade pública e repetição são importantes. Chauvin não mostrou hesitação, mesmo sabendo que estava sendo filmado, e, como sugerimos, sentiu-se empoderado para terminar o trabalho. A visibilidade, quem viu, quantas vezes a imagem de George Floyd com o pé do policial no pescoço dele, foi mostrada para o mundo inteiro. E para que foi mostrada para o mundo inteiro? Pense no prazer das pessoas das classes dominantes vendo aquela cena. Isso é importante para esses grupos, para que o rito faça sentido. Ele precisa trazer essa catarse, ele precisa trazer esse prazer sobre os grupos dominantes. Os marginalizados estão sob controle. É essa compreensão de que o assassinato aleatório de pessoas marginalizadas é tão inútil como um mecanismo de controle que leva Loader a acreditar que há algo mais acontecendo. Podemos retornar aos assassinatos de veteranos após a Primeira Guerra Mundial. Essas são pessoas que foram treinadas para não temer a morte. Então, por que alguém pensaria que o linchamento teria o efeito desejado, a menos que o efeito desejado estivesse nas mentes dos próprios linchadores? Então, os veteranos negros, né, os soldados da Primeira Guerra Mundial, que eram negros, que voltaram para os Estados Unidos e que foram linchados, foi um tipo de ação de controle. E foi um tipo de ação também que tinha efeito naqueles que linchavam. Tal comportamento é, de outra forma, racionalmente incoerente. Loader localiza esse algo mais em um mundo de fantasia, enquanto Smith o localiza em um mundo divino que requer propiciação. Então, esse algo mais é algo criado na imaginação desses linchadores, desses assassinos, e esse algo mais também tem um formato de culto, um formato religioso, porque sentem que estão obedecendo ordens, sentem que estão oferecendo algo à nação. Sentem que estão oferecendo algo às elites dominantes da sociedade. Um tipo de propiciação. Ainda não se sabe se existe alguma discordância substancial entre Smith e Loader, né? Eu estou trabalhando essas duas linhas. Profissionalmente, Loader, como criminologista, pode estar menos à vontade com a terminologia religiosa do que Brian Smith, professor de estudos religiosos. Então, cada um vai descrever o efeito na linguagem de sua especialidade. Mas mesmo Loader chega a falar de um contexto quase religioso. Abre aspas. Argumentei nesse artigo, o Loader está escrevendo, né, no artigo dele, que nas reações oficiais às mortes sob custódia policial é possível discernir uma estrutura profunda de significado que ajuda a dar sentido aos motivos, de outra forma intrigantes, que se repetem nessas reações. O que essa estrutura revela é um imaginário policial iliberal e antidemocrático, que na prática trata aqueles que morrem sob custódia como danos colaterais. Corpos que são sacrificados para sustentar e defender um sistema policial que protege a maioria cumpridora da lei de grupos externos perigosos. O resultado desse imaginário poderoso é que aqueles que morrem sob custódia e suas famílias são expulsos da consideração tanto como cidadãos plenamente democráticos, quanto como vítimas de abuso ou negligência. Fecha aspas. O que se pode aprender com tudo isso?
Se o que está impulsionando o assassinato de homens negros e de minorias nos Estados Unidos é uma necessidade ocidental tão arraigada de sacrifício humano, é improvável que um foco exclusivo na melhoria dos procedimentos tenha sucesso. Se analisarmos fotos de linchamentos nos Estados Unidos, podemos ver o êxtase nos olhos das mulheres brancas que assistem. Este padrão de sacrifício humano está enraizado na cultura europeia. Embora explicitamente evidenciado antes da introdução do cristianismo, argumenta-se aqui que grande parte da cultura ocidental pré-cristã se absorveu no cristianismo ocidental. Nessa medida, parece que o cristianismo ocidental é um fenômeno que esconde a continuação de práticas europeias antigas que foram remodeladas e renomeadas com acréscimos ideológicos explicitamente masoquistas e sádicos. As bulas papais, que permitiam aos europeus tratar outros seres humanos de maneiras proibidas para tratar animais, não podem estar enraizadas apenas em tradições antigas, mas também as elaborações imperiais de cristianismos diversos, como observado nas lives anteriores dessa playlist. Nós temos lives sobre a questão do Império Romano, temos lives sobre o texto de Colossenses e o sacrifício de Cristo, e temos já evidências de que os cristianismos são fundamentados sobre a ideia tanto masoquista quanto sádica do sacrifício humano. Tá? Depois vocês podem maratonar a playlist Sacrifícios Humanos. Essas tentativas de reforma processual provavelmente terão o mesmo fim que todos os esforços anteriores. Esses esforços geralmente caem em um atoleiro de palavras calorosas e inação repetida. Além disso, uma vez que o ritual é realizado para garantir que o público obtenha uma sensação de serenidade e segurança, então, como esse público, a sociedade dominante e medrosa é diretamente cúmplice, uma vez que esses atos, esses sacrifícios, estão sendo realizados para eles. Portanto, eles, e não apenas a polícia, devem ser responsabilizados. O assassinato pela polícia, esse ritual de matança, é um fenômeno tanto político quanto religioso, e é sangue nas mãos de muitos. E a gente precisa entender que todo aquele que ignora esses sacrifícios humanos realizados pela polícia, seja nos Estados Unidos, seja aqui, aqueles que acham que tem mais segurança através dessas mortes, também têm o sangue nas suas mãos, também devem ser responsabilizados. Não se preocupem, essa conclusão é só a parte dos Estados Unidos, já vamos voltar para o Brasil. Na conclusão daquilo que falamos até agora, um sacrifício humano não se torna um sacrifício apenas porque é chamado de sacrifício, assim como não deixa de ser um sacrifício porque é chamado de outra coisa. Existem duas estruturas explicativas concorrentes, uma puramente secular e outra mistura de secular e religiosa, e a gente viu isso tanto de um criminologista como um professor universitário de estudos religiosos. Explicações puramente seculares são incapazes de explicar a ameaça de morte ou assassinato de veteranos após a Primeira Guerra Mundial. Um oficial do Exército em serviço se dedica a proteger o país. Lembra que o país já é uma divindade inventada, né? E esse país é, em sua maioria, branco, com sua vida, e, portanto, matar arbitrariamente ou ameaçar matar tal pessoa não pode aumentar a segurança da maioria branca. Mais uma vez, a violação dos seus próprios valores de lealdade pelos os exércitos dos Estados Unidos diz muito. O cão que não latia. Nem no cenário pós-Primeira Guerra Mundial, com veteranos, nem hoje, no caso de Caron Nazário, um oficial do Exército na ativa, o Exército dos Estados Unidos interveio para proteger os seus. O tratamento dado a Caio Nazário não foi apenas uma farsa ou uma falta de respeito à instituição, mas um insulto ao uniforme. Mas o silêncio do Exército dos Estados Unidos foi uma violação fundamental do seu juramento de lealdade. O Exército dos Estados Unidos lista a lealdade como seu valor fundamental número 1. Abre aspas, tenha verdadeira fé e lealdade à Constituição dos Estados Unidos, ao Exército, à sua unidade e aos outros soldados. Fecha aspas. Lealdade é um juramento religioso, tá, gente? E acrescenta, abre aspas,
Ao vestir o uniforme do Exército dos Estados Unidos, você está expressando sua lealdade. E ao fazer sua parte, você mostra sua lealdade à sua unidade. Fecha aspas. No caso de Carol Nazário e dos veteranos da Primeira Guerra Mundial, o silêncio do Exército dos Estados Unidos diz muito. Se um funcionário da JP Morgan, da Microsoft ou da Exxon fosse atacado de forma semelhante no exercício de suas funções, a sua entidade patronal tomaria medidas enérgicas em seu apoio e seria vista a fazê-lo. Carol Nazário foi aparentemente abandonado à sua sorte, apesar de estar fardado quando foi atacado. Carol Nazário foi obrigado a ser leal a outros soldados, mas aparentemente essa lealdade não precisava ser recíproca. Mais um que foi assassinado brutalmente. Antes de entrarmos na questão da polícia no Brasil, deixa eu só ver comentários e perguntas. Nós vamos entrar agora na parte da polícia no Brasil. Potiguara, já chego na curtida. Isso aí, deixa a sua curtida, porque nós vamos falar de coisas importantes e estamos falando de coisas importantes. Vamos ainda falar sobre a polícia no Brasil e eu tenho um material para compartilhar com vocês que eu recebi sobre isso também. Danilo Silva, membro do canal, boa noite, professora querida. Boa noite, querido. Ótima noite a todos e todas. É sempre bom e instrutivo ouvir a professora. Obrigada, querida. Não saiam, tá, gente? Vamos falar sobre a polícia aqui no Brasil agora. Juliana Rosmaninho, boa noite. Sexta-feira é dia de home office, live de pijama. Ai, que delícia, Juliana Rosmaninho, maravilhosa. Gente, se sua membresia foi desativada, olha bem, verifica para não perder os benefícios, tá? Então, Mani Zampieri, boa noite, bom te ver em live. Obrigada, muito obrigada, querido. Bom, seja bem-vindo. Ih, o YouTube desativou você, Juliana Osmaninha. É isso aí. Percebeu que estava desativado e já reativou. Seja muito bem-vinda novamente. Cuide mesmo, que todo mês o YouTube desativa membros, hein? Tiago Faria Mello, boa noite a todos. Boa noite, membro do canal, seja muito bem-vindo. Então, Mani, que paralelo interessante. O Estado, enquanto essa representação do divino, nunca tinha pensado dessa forma. Gosto do seu conteúdo, parabéns. Muito obrigada. No meu curso de Sociologia da Religião, eu mostro as pesquisas dentro dessa disciplina que defendem, existe dentro da Sociologia da Religião um conceito de religião civil. E religião civil é o culto à pátria, tá? Ao nacionalismo. Então, isso é uma nomenclatura, eu estou usando nomenclatura da sociologia da religião, tá, gente? Cláudia Antonieta, boa noite, querida. Demorou, mas chegou, isso é importante. Tiago Faria Mello, no sul dos Estados Unidos, fotos de negros enforcados em árvores eram vendidas como itens de souvenir. Sim, namorados mandavam para suas companheiras fotos. Hoje é tabu falar nisso. Mas é verdade, mas é super importante mencionar isso. Obrigada, Tiago, por lembrar. Se você fizer uma pesquisa, né, você é geral, né, vocês. Se vocês fizerem uma pesquisa, vai ter muito disso, tá? Eu fiz questão de não colocar essas imagens na live, tá? Porque só o fato do George Floyd, aquele caso, que a cena dele sendo sufocado espalhou pelo mundo todo, né? E isso acabou fazendo esse tipo de culto, esse tipo de catarse branca, tá? Barbarella Lopes, boa noite, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Vamos então falar sobre a história da polícia no Brasil. Lembrando que os slides já estão em formato PDF no Drive do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal. Tá? Uma breve história da polícia no Brasil. A história da polícia no Brasil é um retrato interessante das instituições do nosso país e de como elas se relacionam com o povo. Policiamento é a manutenção da paz, da ordem ou da lei, através da possibilidade do exercício consciente e organizado de poder coercitivo por indivíduos ou organizações,
para os quais esse poder coercivo tem propósito fundamental. Ou seja, policiamento pode ser exercido de diversas formas. Fiscais de trânsito, seguranças particulares e câmeras policiam. A polícia, por sua vez, é um órgão específico que representa o governo no exercício do policiamento. E é importante a gente entender e até observar. Quero desafiar vocês a fazerem uma pesquisa no sentido de como, se houve mudança no policiamento, se houve mudança na segurança pública em relação a diferentes governos de esquerda ou direita, ou não existe esquerda ou direita no Brasil, né? Existe o poder, né? Mas é basicamente aquilo que você acha que é esquerda, é aquilo que você acha que é direita. Então, pesquise se a parte da segurança pública, a parte do policiamento mudou alguma coisa. E aí você vai descobrir que não existe esquerda e direita. Que a nação é protegida e é cultuada da mesma forma, independente da mudança de presidentes. Tá? E aí a gente percebe que não existe esquerda no poder. Como o policiamento abrange várias atividades, a organização da polícia tem muitas variações. Por exemplo, nos Estados Unidos, policiais também fiscalizam o trânsito. No Brasil, a polícia passou por várias transformações até chegarmos no formato atual com dois principais órgãos policiais: a Polícia Militar, que patrulha as ruas, e a Polícia Civil, que investiga crimes. Mas a gente sabe que na prática isso não é real, né? Essas transformações no que a polícia faz e em quem a controla se confundem com o processo de desenvolvimento institucional brasileiro, uma história de repressão, desigualdade racial, controle social violento e instrumentalização do poder. Então, o policiamento no Brasil colônia. As raízes institucionais do Estado brasileiro e, naturalmente, da polícia estão conectadas com a dominação colonial portuguesa a partir do século XVI. Desde o início, policiar o Brasil foi um empreendimento predominantemente militar, envolvendo a proteção da colônia contra invasores externos e revoltas internas. Ou seja, era um instrumento de quem estava no poder. Nesses primeiros séculos, não havia um arranjo institucional complexo. Os nobres portugueses, donos das terras, sob autorização da coroa, eram senhores absolutos da manutenção da ordem. Essa simbiose entre policiamento e empreendimento militar no Estado brasileiro é característica marcante nos países colonizados. É uma diferença fundamental, porque em países como a Inglaterra, a polícia foi fundada com uma preocupação imensa em garantir sua legitimidade com a população. Por isso, as coisas são feitas de forma privada, as execuções são privadas lá na Inglaterra, tentando criar a imagem de instituição. A função principal é a proteção do povo, tanto que os policiais britânicos, desde o início até hoje, não andam armados, e as execuções são feitas às escuras. A Inglaterra é provavelmente o exemplo mais extremo de retórica policial amigável, entre aspas, mas é importante a título de comparação. Em países colonizados, a legitimidade policial foi construída mais através da força do que da retórica. O arranjo institucional do Estado brasileiro ganhou um incremento substancial após a chegada da família real portuguesa em 1808. Nesse ano, dentre diversas outras instituições, foi fundada a Intendência Geral da Polícia, concentrando e fortalecendo os poderes policiais da coroa portuguesa sobre o Brasil. A partir do século XIX, a principal missão das forças policiais estatais se tornou a expansão do poder governamental pelo vasto território brasileiro. A partir daí, esforços retóricos também começaram a ser realizados. Então, começou a ter esse discurso também, mas sistematicamente para posicionar os policiais como aliados da população. Então, você vai ter todo um trabalho para convencer as pessoas de que os policiais são aliados da população. E você vê isso no discurso hoje do povo. Não, a polícia protege a gente. Experimenta agir diferente. Não estou falando para você cometer crime. Experimenta só você
não seguia a ordem que eles querem manter. E não como um desafio ao poderio exercido pelos donos das terras, né? Então, é uma retórica que eles são a favor do povo. Ao mesmo tempo em que a polícia buscava colaborar com a resolução de problemas do dia a dia da população em geral, agia em prol da manutenção do status quo desigual e escravocrata, descritos por Bretas e Rosenberg como epítomes de capitães do mato. Então, uma coisa é como eles estavam sendo mostrados, a outra é a prática em que eles estavam novamente, constantemente, desde sua instituição, né, para manter quem estava no poder. Essa faceta dupla e aparentemente contraditória da polícia é característica reconhecida mundialmente pela literatura criminológica e pode ser sintetizada na expressão multas de trânsito e repressão de classe. Enquanto a polícia contribui pragmaticamente pela manutenção da paz em atividades rotineiras e banais, como multas de trânsito e outras burocracias, ela exerce um papel mais profundo de sustentação da ordem social através de um aparato repressivo e sistematicamente direcionado à população negra. No caso de países do sul global, diante da acentuada desigualdade socioeconômica histórica, o papel de repressão de classe acaba se tornando especialmente mais violento. Com o crescimento da polícia estatal ao longo do século XIX, disputas pelo controle dessa poderosa instituição começaram a surgir. Inicialmente, o intendente-geral da polícia, submisso à coroa portuguesa, concentrava todas as atribuições relativas à justiça criminal no país. Contudo, com o fortalecimento da nobreza brasileira e dos ideais pela independência, os magistrados, juízes e desembargadores brasileiros conseguiram que as decisões do intendente fossem submissas à autorização do judiciário. Essa mudança na governança da polícia, fortalecendo o judiciário brasileiro, foi um dos pontos marcantes da transição por maior autonomia do Brasil em relação a Portugal. E inaugurou o cabo de guerra entre o controle militar e executivo e a autonomia civil judiciária da polícia no país, que daria origem ao nosso modelo atual. E o policiamento no Brasil imperial. Em 1822, o Brasil finalmente torna-se independente e mais mudanças descentralizando o poder policial são implementadas. Em 1832, é promulgado um Código Processual Penal inspirado por ideais liberais, como a autonomia dos estados, que criou duas autoridades: os chefes de polícia, indicados pelo governador de cada província, e os juízes de paz, cidadãos eleitos que comandavam as forças policiais localmente. A ideia era balancear os poderes, mas na prática, os juízes de paz exerciam maior controle sobre as polícias do que os escantelados chefes de polícia. Essa autonomia local enfraquecia o papel de controle do governo, principalmente num período de grande instabilidade política, devido a inúmeras rebeliões por independência nas províncias. Assim, em 1841, foi promulgada uma lei que retirou os poderes dos juízes de paz e concentrou nos chefes de polícia e em seus delegados, possivelmente a origem da atual carreira, todos apontados diretamente pelo governo monárquico. Foi uma reforma tão drástica que deu aos chefes e delegados até o poder de julgarem crimes menores, concentrando mais uma vez vários poderes do sistema de justiça criminal no governo e contribuindo com a estabilização da monarquia. Todas essas reformas, liberais ou conservadoras, transformaram o caráter institucional da polícia no topo, mas não o dia a dia com a população. A repressão de classe permanecia brutal. Holloway relata como a polícia prendia negros que jogavam capoeira nas ruas do Rio de Janeiro no século XIX, contando o caso de um escravo que foi capturado pela polícia e entregue para ser chibatado até quase a morte por seu senhor. Então veja que desde o começo você vai ter a polícia como um instrumento de repressão de negros.
vai ter a lei contra a baderna, né? E tantas coisas, tantas legislações que vão exatamente reprimir a cultura negra na região. O senhor, apesar de ter sido considerado culpado pelo excesso na reprimenda, não recebeu qualquer pena do governo. O papel da polícia de manutenção da ordem também se dá pelo caos e pela violência, quando esses fazem parte do status quo, sempre contra uma parcela específica da população excluída do poder. Então, nós estamos vendo aqui, novamente, a sistematização da violência. Nós temos grupos específicos que vão ser torturados e mortos. Nós vamos ter grupos específicos que são alvos da violência policial. Então, é um ritual, é uma ritualística, segue um padrão. Tá? Eventualmente, a insatisfação com a monarquia, concentrando tantos poderes, cresceu e se espalhou. Em 1871, outra lei foi promulgada, tirando da polícia poderes de juízes e instituindo uma separação oficial entre uma polícia de patrulha e uma polícia judiciária, investigativa, inaugurando o embrião do nosso modelo atual. E o policiamento no Brasil moderno. Em 1889, um golpe militar proclama a República e, com o século XX, a sociedade brasileira começa a se transformar cada vez mais rapidamente. Há grande êxodo rural e crescimento das cidades. A política nacional começa a se estabilizar com os presidentes civis e a política do café com leite, e a polícia gradualmente torna-se menos repressiva e incorpora-se à vida social. Várias províncias, menos repressiva, assim, no geral, não mudou a violência direcionada, tá? Várias províncias, especialmente São Paulo, criam forças policiais civis próprias, descentralizando o poder militarizado federal. Contudo, duas ditaduras assolam o país no século XX. A de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, e a ditadura civil-militar, de 1964 a 1985. A velha disputa entre governo central e autonomia local continua. O governo Vargas extingue forças policiais estaduais e concentra nas Forças Armadas os poderes de polícia, enfraquecendo revoltas locais por independência. Na ditadura civil-militar, o mesmo foi feito. Nesses períodos, a simbiose entre polícia e exército fortalece-se e o principal propósito da polícia volta a ser a repressão. Durante esses anos, principalmente no período da segunda ditadura, a polícia exerce um controle social profundo, interferindo em várias áreas da vida pública e privada, como artes, educação, família, trabalho, etc. A principal justificativa retórica é a luta contra o comunismo, e quando a retórica fatalista contra revoltas de escravos do século XIX e atualmente da guerra contra o tráfico organizado. Então, veja que sempre vai ter uma guerra a ser travada, e isso vai servir de justificativa retórica para os massacres, assassinatos e sacrifícios. O processo de redemocratização se inicia em 1985 e as forças policiais são descentralizadas novamente, com cada estado responsável por suas próprias instituições policiais. E, além disso, com a fragmentação das atividades policiais entre diversos órgãos, mais notadamente entre as polícias militar e civil. O que a história da polícia no Brasil nos ensina? A polícia é o braço do Estado que toca a população de maneira mais marcante. E é importante que a gente perceba que, assim, a polícia são os sacerdotes do culto ao Deus-nação, né? Pode não ser o mais importante, mas certamente é o mais notável. Diante da história colonial e instável politicamente do Brasil, a polícia sempre exerceu um papel proeminente de controle social. Foi fundamental para a expansão do controle estatal colonial no vasto território brasileiro. Exerceu papel central na supressão de revoltas e, especialmente, manteve sob controle grupos marginalizados que questionavam o status quo, principalmente num contexto de desigualdade racial.
Ao mesmo tempo, as linhas de frente da polícia também sempre foram povoadas pelos negros. Isso aqui é importante. Eu recebo mensagem, eu sou policial e sou negro. E é importante entender por que isso aqui é um fato essencial nessa política de sacrifícios humanos. Povoar a polícia com pessoas negras. Tá? Neto analisou dados da Polícia Militar da Bahia de 1970 a 2005 e concluiu que no estado mais negro do país, os comandantes tendiam a ser brancos, mesmo a corporação sendo majoritariamente negra. A polícia brasileira é o retrato de uma sociedade que herdou conflitos sociais historicamente complexos, fazendo de negros o próprio braço do Estado para sacrificar outros negros. E outras pessoas vulneráveis, né? Diante desse cenário, é imprescindível considerar as limitações institucionais da polícia ao se pensar segurança pública no Brasil. Não é possível pensá-la como panaceia para o crime. Então, não adianta dizer a polícia é importante porque reprime o crime. Não, não reprime. Tá? Ponto, não reprime. É só olhar, é só pesquisar, é só estudar e só analisar. Em lugar nenhum no mundo, muito menos no contexto brasileiro, isso acontece. Tá? Em lugar nenhum no mundo a polícia consegue reprimir o crime. Também é preciso ter em mente as consequências de colocar policiais na linha de frente podem acarretar num país com uma profunda desigualdade socioeconômica e racial. Tá? A terceira maior população prisional do mundo crescendo, tá? Grande parte dessas pessoas presas não foram nem julgadas. Então, não adianta justificar que merece. Merece estar lá. Não, não merece. Não foram nem julgadas. Tá? Para quem acredita em punitivismo, não foi nem julgado. Policiais matando e morrendo nas trincheiras e fora delas com altos índices de suicídio, enquanto as taxas de criminalidade flutuam para cima e para baixo, sem que dados consistentes sejam coletados pelo governo para que possamos compreender o que está acontecendo. Para problemas complexos, não há resposta simples. Entender a história é um bom primeiro passo. E o que nós temos aqui é um programa de sacrifícios humanos ritualísticos no Brasil. Eu trouxe só algumas poucas recentes. Morador de rua chorou e pôs mão na cabeça antes de ser morto por PM. O vídeo mostra. PM mata homem após briga de trânsito e atinge criança em São Paulo. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Pernambuco contra o policial militar João Gabriel Tenório Ferreira, de 26 anos, tornando-o réu pelo feminicídio de sua ex-namorada. PM pôs mulher grávida em Camburão, enquanto o marido foi morto ao tentar proteger a esposa grávida de 8 meses, em abordagem. O Ministério cobra apuração rigorosa após morte de jovem. Tainara Vitória Santos, que estava grávida de 4 meses, morreu dentro de uma viatura. Mulher grávida é atropelada e morta por viatura da polícia. PM agride grávida de 8 meses com um cacetete. PM mata jovem com um tiro na cabeça por pegar uma pedra. 2 suspeitos do feminicídio da técnica de enfermagem grávida são presos, e um deles é da PM. Vídeo mostra o momento que PM mata policial civil por engano. O policial invade clínica e mata a ex-mulher em Santos. O policial atirou em homem que já estava rendido em Paraisópolis. Mostram imagens de câmera corporal. Agora estão instituindo a câmera corporal, mas as imagens estão virando espetáculo também, né? O policial acusado de matar Leandro Lô será julgado nesta terça-feira em São Paulo, de 2022. Vídeo policial atira e mata homem algemado. Mapa Bahia e Pará tem as polícias mais letais do Brasil. Pai de Rota que matou policial executou homem inocente.
PM afasta policial que matou o jovem por engano. Jovem por engano é outra. Fora os tiros a queima-roupa, né? Goiás, operação policial mata 3 jovens e familiares exigem justiça. Mortes de crianças e adolescentes por PMs crescem 120% em São Paulo. Ambulante é executada após PM matar senegalês no Brás, em São Paulo. Trabalhadores dizem viver panela de pressão. Brasil indignado com o assassinato de jovem por policial, diretor de escola militar. PM de folga mata homem negro que corria para pegar ônibus em São Paulo. PM mata com tiros nas costas homem que furtou sabão em supermercado na zona sul de São Paulo. PMs forjaram arma e desviaram ângulos de câmeras corporais em ação que matou jovem em São Paulo. Policial mata homem e atira em criança após briga de trânsito. PM de Tarcísio mata 2 pessoas em Paraisópolis como parte de sua política de morte nas periferias. Policial filmado atirando em jovem algemado é preso no Rio Grande do Sul. PM de folga mata homem em frente a uma casa noturna no centro de São Paulo. Quase 90% dos mortos por policiais em 2023 eram negros, diz o estudo. Com Tarcísio e Derrite, PM de São Paulo matou 737 pessoas em 2024, 60% a mais do que no ano anterior. Comissão dos Direitos Humanos quer esclarecimento da Brigada Militar sobre escalada de violência policial no Rio Grande do Sul. Câmera corporal revela o momento em PM de São Paulo mata policial civil em favela. Operação policial no Pará mata 2 sem terra e presos denunciam torturas. PM que atirou em aluno de medicina é indiciado por homicídio doloso. Violência da PM. As pessoas que meu filho mais confiava mataram ele, diz mãe de esquizofrênico morto por policiais. Policial não aceita fim da relação, invade clínica e mata ex-mulher em São Paulo. Em Santos, São Paulo. Policial suspeito de trama golpista diz que plano era matar meio mundo. Policial se recusa a pagar corrida por aplicativo e mata motorista a tiros na Grande Recife. Violência policial, PM dá mata-leão em homem no interior paulista. E enquanto eu mostro as referências bibliográficas, eu quero que você pense um pouco sobre o plano sistemático, isso aqui é um pouquinho. Essas manchetes que eu mostrei aqui para vocês são pouquíssimas, porque todos os dias homens e mulheres negros são mortos pela polícia. Todos os dias mulheres são mortas. E eu quero ler para vocês agora um material que eu recebi essa semana da Nigra Corudistro, que é publicação da IGRAC, NIGA e Revista Comando de São Paulo. E esse material chegou nas minhas mãos, 12 coisas que você pode fazer ao invés de chamar a polícia. Eu quero ler aqui para vocês, tá? E aqui nesse slide tem um link, os membros do canal podem clicar para adquirir, né? É R$20 esse material, tá? É um livreto de bolso. E eu quero ler esse material aqui para vocês, tá? Já vou ver os comentários, tá? Por que eu quero ler? E eu quero chamar muita atenção para que você pense a respeito desse livreto. 12 coisas que você pode fazer ao invés de chamar a polícia. Se você não quer continuar dependendo de sacrificadores sociais, de pessoas que podem te matar se você fizer qualquer ato que eles julguem que seja suspeito, se você tem um problema mental, eu sou autista, tenho uma deficiência invisível, e eu fazer um gesto que não seja bem interpretado, eu posso morrer. Mulheres e mortas por policiais. Homens negros são as primeiras vítimas. Mulheres negras também. Como a gente viu, a sociedade está refém desses sacrificadores.
E eu quero ler esse livreto agora por uma razão muito simples. Se nós não queremos viver reféns de um grupo de pessoas que age com a desculpa de que eu estou seguindo ordem e não é crítico do próprio sistema e não é capaz de perceber que faz parte de um grupo feito para proteger quem domina, quem tem poder, nós precisamos assumir responsabilidades. Para sermos livres, nós precisamos ter responsabilidade. Para termos liberdade de fato. Por isso, se não queremos ser reféns da polícia, nós precisamos nos estruturar socialmente. Apoio mútuo é a chave. E eu vou mostrar para vocês. 12 coisas que você pode fazer ao invés de chamar a polícia. Perceba que essas coisas estão relacionadas com grupos de apoio, com pessoas em volta que você precisa ter. E começar a juntar. Primeiro, chamar a polícia frequentemente agrava situações, coloca pessoas em risco e leva à violência. Sempre que você busca a ajuda da polícia, você a convida para dentro da sua comunidade e coloca as pessoas mais vulneráveis em situações perigosas. Você precisa ter consciência que quando você chama a polícia, quem é mais vulnerável no grupo pode estar em risco. Às vezes, as pessoas sentem que chamar a polícia é a única maneira de lidar com seus problemas, mas podemos construir redes confiáveis de ajuda mútua que nos permitem lidar melhor com os conflitos e avançar em direção a formas de justiça transformadora, mantendo a polícia longe dos nossos bairros. Lembre-se, quando você entrega o seu grupo, sua comunidade nas mãos da polícia, você também é responsável pelos sacrifícios e torturas que a polícia realizar ali naquele grupo. Tá? Primeira das coisas que você pode fazer ao invés de chamar a polícia. Não se sinta obrigado a defender a propriedade, especialmente a propriedade privada, corporativa. Antes de confrontar alguém ou contactar a polícia, pergunte a si mesmo se alguém está sendo ferido ou ameaçado por roubo ou dano à propriedade. Se a resposta for não, caia fora. Tá? Propriedade privada corporativa não vale a sua vida. 2. Se algo seu for roubado e você precisar registrar um boletim de ocorrência para seguro ou qualquer outro propósito, considere ir à delegacia de polícia em vez de trazer policiais para a sua comunidade. Ok? Você pode inadvertidamente colocar alguém em risco em sua vizinhança. Então, em vez de chamar a polícia, vá até a delegacia de polícia. 3. Se você observar alguém exibindo um comportamento que lhe pareça estranho, não presuma que essa pessoa esteja embriagada em público. Às vezes a pessoa tem um problema mental. Às vezes a pessoa está tendo uma crise de pânico. Você não tem condições de fazer um diagnóstico só observando e achando estranho um comportamento. Ela pode sofrer de alguma condição de saúde. Pergunte se ela está bem, se tem problema de saúde e se precisa de assistência. Não saia correndo pedindo socorro, achando que a pessoa está embriagada e te vai fazer mal para você. Se você se sente seguro, principalmente se você é homem, vá e pergunte se a pessoa precisa de ajuda. 4. Se você notar alguém parado com problemas no carro, pare e pergunte se precisa de ajuda ou se você pode chamar-lhe um guincho, principalmente se você for homem. Mulheres, nem ofereça ajuda. Vai embora. Mulheres, isso é real, tá? Essas coisas, principalmente na questão de oferecer ajuda, mulheres, sigam seu caminho e vão embora, tá? Vou ler novamente. 4. Se você for homem
e notar alguém parado com problemas no carro, pare e pergunte se precisa de ajuda ou se você pode chamar-lhe um guincho. Se a polícia aparecer, ela pode dar muitas multas punitivas e desnecessárias para pessoas com problemas no carro, acabar abordando pessoas sem documento ou coisa pior, porque se tiver pessoas negras ali, pode acontecer coisas piores. Então, cuide para não chamar a polícia. 5. Mantenha uma lista de contatos comunitários. Isso aqui é importantíssimo, gente. Como linhas diretas de prevenção ao suicídio. Quando a polícia é chamada para lidar com tais situações, pessoas com doenças mentais têm 16 vezes mais probabilidade de serem mortas por policiais do que aquelas sem problemas de saúde mental. Então, se alguém está fazendo uma tentativa de suicídio, você precisa ter contatos comunitários, linhas diretas com grupos de prevenção ao suicídio para ajudar naquele momento. Se a polícia vir, é 16 vezes mais chances daqueles policiais matarem aquela pessoa. Se a pessoa tiver uma crise mental. Isso é real, gente. 6. Verifique seu impulso em chamar a polícia para alguém que você acredita parecer ou agir de forma suspeita. A raça, o gênero, a etnia, a classe ou a situação de moradia dessa pessoa influenciou sua escolha? Pense se você chamou a polícia para a pessoa ser negra, ou ser um homem ou uma mulher, ou ter determinada etnia, ou classe social mais baixa. Se você chama a polícia por causa disso, o que influenciou a sua escolha de chamar a polícia? Para muitas pessoas, uma chamada policial pode se transformar em uma sentença de morte. 7. Incentive professores, colegas de trabalho e lideranças comunitárias a evitar chamar a polícia para salas de aula, locais de trabalho e espaços públicos. Ao invés disso, crie uma cultura de cuidado. É isso que precisa substituir, gente. Lembra que eu falei? Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Crie uma cultura de cuidado que não coloque as pessoas em perigo involuntariamente. Se você faz parte de um grupo que está realizando um comício ou manifestação, não obtenha autorização nem coopere com a polícia. Tá? Proteja-se, tenha um grupo, não ande sozinho. 8. Se alguém na vizinhança estiver dando uma festa e o barulho estiver te incomodando, vá até lá e converse. Conhecer vizinhos por meio de eventos comunitários, como festas de quarteirão mensais, é uma boa maneira de tornar um pouco menos desconfortável o pedido de silêncio, ou de encontrar outros vizinhos que estejam dispostos a conversar por você. Gente, apoio mútuo é fundamental para a gente viver sem ser refém de grupos específicos. 9. Se você ver alguém urinando em público, apenas desvie o olhar. Lembre-se, por exemplo, de que muitas pessoas sem teto não têm acesso permanente a banheiros. Então, não precisa chamar a polícia para isso. Tá? 10. Organize e participe de oficinas voltadas a evitar a escalada e resolução de conflitos. Primeiros socorros, assistência médica voluntária e autodefesa em seu bairro, escola, local de trabalho ou organização comunitária. É preciso que a gente haja socialmente e comunitariamente, que a gente compartilhe essas ideias com mais pessoas e se proteja e crie uma cultura comunitária. É assim que a gente vive com liberdade. 11. A arte de rua é linda. Não denuncie grafites de outros artistas de rua. Se você vir trabalhos que incluam um discurso fascista ou de ódio, pinte por cima você mesmo ou com a ajuda de amigos, ou chame grafiteiros para grafitar em cima. 12. Lembre-se de que a polícia pode agravar situações de violência doméstica. Você pode apoiar amigos e vizinhos vítimas de abuso, oferecendo-lhes um lugar para ficar, uma carona para um local seguro ou para cuidar de suas crianças. Utilize recursos da comunidade, como abrigos e telefones de apoio. Gente, se a comunidade se apoiar, a gente não vai precisar que a polícia venha aqui, como veio aqui em casa, e olhe para nossa cara como se não pudesse fazer nada. Tá? O que resolveu foi a gente ir até uma delegacia e prestar o depoimento. Mas, na prática, o que está resolvendo eu e minha mãe ficarmos seguras, por exemplo, é um grupo específico de pessoas para manter
o abusador longe da gente. Sem esse grupo, nem a polícia ia resolver nada. Na verdade, a polícia não está fazendo nada pela gente no momento. Sem esse grupo de apoio que nós temos. Comunidades fortes tornam a polícia obsoleta. Então, recomendo, tá? 12 coisas que você pode fazer ao invés de chamar a polícia. E isso aqui é para ser pensado, desenvolvido coletivamente. Pode ter outras possibilidades. Não, isso aqui não é uma Bíblia, isso aqui não é tudo, tá? Mas nós precisamos começar a pensar nesse sentido, tá bem? Vamos ver aqui. Deixa eu ver os comentários, gente. Danilo Silva. A polícia está doutrinada por um grupo religioso específico e matando em nome do que não está claro. Nesse sentido, qual seria um modelo de segurança pública nacional a se discutir? Não sei se você está aqui desde o começo da live, Danilo, mas não falei de discutir um modelo de segurança pública nacional. Eu falei exatamente o contrário, tá? O que eu estou falando é nós comunitariamente podemos estabelecer a nossa própria proteção, nossa própria saúde comunitariamente. Acabei de ler aqui, Danilo. Agora, se você quer ficar refém do Estado, aí é uma escolha sua. E você tem que se responsabilizar também pelas mortes que estão acontecendo com a sua omissão em relação a isso, tá? Ou pela sua cumplicidade, porque nós sermos cúmplices de uma segurança pública nacional é nós simplesmente apoiarmos o culto à nação, o culto à pátria, ao Estado, tá? E isso, é claro, é uma escolha sua, mas você tem que ser responsabilizado também por essas mortes, tá? Porque eu demonstrei aqui, você pode assistir de novo, eu demonstrei claramente que manter um sistema assim não resolve nenhum tipo de criminalidade, tá? Não traz segurança de fato. E só protege as classes dominantes. Danilo, a polícia da Bahia é de governo petista e mata igual ou pior que de São Paulo. Você não precisa ir muito longe, não, Danilo. Você não precisa ir lá para a Bahia. Nós estamos debaixo de um governo petista também. Tá? Eu falei desde o começo da live. Pode mudar quem está no poder. Tá? E aí você vai ver que não existe esquerda no poder. Que o PT não é esquerda. Se fosse, era outra história. Ele é tanto não é esquerda que você não vê mudança alguma nas estruturas. Tá? Então, exatamente, não tem mudança nenhuma. Não é nem a questão de esquerda ou direita aqui, né? Mas para você ver. Marco Silva, boa noite. Lembrando do ritual semelhante a né? KKK, na corporação policial. Sim, e como o exército brasileiro e argentino botou as tropas negras à frente das batalhas para que fossem exterminados. Bem lembrado, Marcos. Exatamente. Nós estamos, assim, está tão evidente na realidade que quem quiser um programa, uma reforma na polícia, uma reforma na segurança nacional, vai continuar assistindo os sacrifícios humanos serem realizados e não vai mudar nada, né? Porque não é o intuito da instituição da polícia. Tiago Faria Mello, legal ver essa questão pelo ponto de vista dos estudos da ciência da religião. Geralmente vejo o povo de movimento criminologia crítica abordando sobre a ótica da sociedade disciplinar. Sociedade disciplinar Foucault, exatamente. Vigiar e punir, né? Recomendo, gente. Leiam Vigiar e Punir do Foucault. Mas realmente, eu também não vejo em lugar nenhum, Tiago, por isso que eu resolvi fazer essa live.
Eu sei que não é, eu não esgotei o assunto, eu nunca vou esgotar um assunto numa live, nenhum assunto numa live, por isso que nós temos playlists aqui, mas dentro da playlist de sacrifícios humanos, isso traz uma outra perspectiva e que a gente precisa começar a perceber e a tomar decisões em relação a como nós vamos nos portar daqui para frente. Qual é a nossa postura, não mais somente pensando em nós, mas pensando nas pessoas ao nosso redor e naqueles que são mais vulnerabilizados e que podem se tornar sacrifício humano de ação policial por causa da nossa necessidade de ter um policial aqui. Entende? É muito importante que a gente perceba que isso se trata de um culto à nação, ao Estado-nação, e que sacrifícios humanos estão sendo feitos sistematicamente e que precisam ser responsabilizados. E todos os que não sentem a mão sacrificial sobre si, são privilegiados e fazem parte do sistema, desse culto. Está na hora da gente sair dessa igreja chamada Estado-nação. Marco Silva, live maravilhosa. Em pouco tempo, rasgou toda a verdade sobre essa instituição que foi criada para proteger as elites. O povo precisa descobrir essas verdades. Essa foi a live das lives. Parabéns, Langela. Muito obrigada, Marcos, querido. Muito obrigada mesmo. Coração. Jesus da Shopee. A polícia é instrumento de repressão da elite. Ela é feita para servir e proteger somente essa parcela e seu patrimônio. Exatamente. E os sacrifícios humanos são pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência. Essas pessoas vão ser sempre os sacrificados. A gente vai continuar apoiando esses sacrifícios? Ou vamos começar a nos organizar comunitariamente? Vendo, é nós por nós, gente. É nós por nós. Beleza? Te convido às próximas lives e às próximas oportunidades aqui do canal, tá? Semana que vem, próxima quarta-feira, continuamos na playlist Sacrifícios Humanos e vamos ver evidências do sacrifício de crianças na arqueologia, tá? Dia 13 de agosto, às 19 horas. E dia 15 de agosto, na sexta-feira, às 19 horas, vamos falar sobre percepções do voodoo de Nova Orleans, as percepções de pecado, fraude, entretenimento e religião, as diferentes formas de enxergar o voodoo de Nova Orleans. Vamos falar sobre isso na sexta-feira do dia 15 de agosto, às 19 horas. Lembrando que estamos com a nossa pré-venda, gente. Uma reflexão nos estudos sobre a deusa, tá? Um livro que é um material a partir do capítulo censurado pela academia, que não entrou na minha tese, e que agora está com muito mais incrementos, né? E, inclusive, falando sobre a imagem de Maria como instrumento patriarcal de repressão. R$50 apenas, gente. Frete grátis, R$50. E a pré-venda vai até a primeira semana de setembro. Você deposita os R$50 para o Pix exclusivo da campanha, que é pixangelanatel@gmail.com. Sim, pixangelanatel@gmail.com é uma conta exclusiva para a campanha de pré-venda, porque esse dinheiro é para nós pagarmos a gráfica, porque essa publicação é uma publicação independente pelo Espaço das Deusas. Sim, nós estamos fazendo a primeira publicação independente pelo Espaço das Deusas, a comunidade de membros aqui do canal, e para garantir o seu exemplar e para a gente poder pagar a gráfica, é só você adquirir já o seu exemplar na pré-venda, R$50, e você vai ter esse material exclusivo. Lembrando que a minha tese de doutorado também está à venda por R$130, frete incluso para todo o Brasil, 474 páginas, toda a pesquisa de mais de 10 anos, tá, gente? Incluindo o doutorado.
está completíssima aqui. E, claro, você vai ter, se você adquirir os dois, você vai ter a visão inteira da coisa, né? Porque aqui uma reflexão nos estudos sobre a deusa, você vai ter, inclusive, questões sobre as teologias progressistas, sobre Maria, sobre Shekinah, sobre a deusa sabedoria, sobre a deusa pré-islâmica Alat. Então, tá tudo aqui, beleza? E você pode adquirir o pacote dos meus cursos, 36 cursos com acesso vitalício, a R$ 1.200. Tá? O valor total sem desconto é R$ 3.769, gente. Então, com 1.200 de uma vez, você consegue os 36 cursos. Lembrando que esse valor pode ser parcelado no cartão também, tá bom? Tudo está à disposição pelo meu Linktree, lá no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal. Beleza? Então, nos vemos na próxima semana, tá? Quarta-feira, não percam, quarta e sexta agora tem live aqui no canal. Maratonem a playlist Sacrifícios Humanos, porque a gente está voltando para ela, hein? Mais lives vai ter, muito mais material. E aproveitem também as leituras da semana. Esse trecho, esse recorte desse livro vai para a leitura da semana também. Toda quinta-feira tem leitura nova aqui no canal. E se você quer conferir as leituras que foram feitas até hoje, você tem uma playlist chamada Leituras da Semana, que tem todas as leituras desde 2019, toda semana. É isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pelo carinho, pelos comentários, obrigada pelo apoio, gente. Muito trabalho pela frente, né? E é importante que a gente comece a se mobilizar, tá? Quer se juntar a algum grupo? Se junta a Bibliopreta. Vai lá no Instagram, @Bibliopreta, segue o pessoal, apoia, junta forças. Vamos aprender a andar de forma comunitária e apoio mútuo. É assim que funciona, gente. Aí a gente pode ser de fato livres. Beijo para vocês e até a próxima, pessoal.